Ele fez sua esposa grávida cantar no casamento para zombar dela. Mas a música o deixa em choque. Patrícia sentiu o estômago revirar quando seu marido a puxou pelo braço até o pequeno palco montado no centro do salão. Aos 8 meses de gravidez, cada movimento era um esforço, mas Ricardo não demonstrava nenhuma consideração por seu estado. "Pessoal, minha esposa vai cantar para vocês", anunciou ele no microfone, com um sorriso que não chegava aos olhos. "Ela está um pouquinho diferente, mas vamos ver se ainda consegue nos emocionar." As risadas constrangidas dos convidados ecoaram pelo salão decorado com flores brancas e douradas. Patrícia conhecia aquele tom de voz. Era o mesmo que ele usava quando queria humilhá-la em casa, mas agora fazia isso diante de 200 pessoas. "Ricardo, eu não estou preparada", sussurrou ela, tentando se afastar do microfone. "Claro que está. Você sempre adorou ser o centro das atenções." Ele respondeu alto o suficiente para que alguns convidados ouvissem. "Não vai decepcionar nossa família no nosso dia especial, vai?" A mão dele apertou seu pulso com força disfarçada. Patrícia olhou para o público e viu os rostos familiares. Sua mãe, Dona Conceição, na segunda fileira, com uma expressão preocupada. A irmã de Ricardo, Juliana, mexendo no celular sem nem olhar para o palco. E no fundo, próximo à saída, Mariana, a secretária da empresa dele. Por que uma funcionária estaria em seu casamento? O pensamento a incomodou, mas Ricardo já estava colocando o microfone em sua mão. O peso do objeto parecia maior do que deveria ser. "Pode começar, amor", disse ele, descendo do palco e se posicionando bem na frente, com os braços cruzados. Patrícia respirou fundo. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ajustava o microfone. O vestido de noiva, que havia sido perfeitamente ajustado 3 meses atrás, agora estava apertado demais na barriga. Ela se sentia exposta, vulnerável, mas então algo mudou dentro dela. Durante os últimos meses, enquanto Ricardo trabalhava até tarde todos os dias, ela havia passado muito tempo sozinha. Tempo suficiente para pensar, para observar, para descobrir coisas que preferia não ter descoberto. "Esta música", começou ela com a voz ainda fraca, "é especial para mim. Escrevi ela nas últimas semanas." Ricardo arqueou as sobrancelhas. Ele não sabia que ela compunha. Patrícia fechou os olhos por um momento, sentindo os primeiros acordes começarem a tocar em sua mente. Quando os abriu novamente, tinha uma determinação que não sentia há meses. A primeira nota saiu clara e forte, surpreendendo até mesmo ela. A voz que havia ficado fraca durante toda a gravidez agora ganhava vida própria. "Eu sei de tudo que você fez. Quando pensou que eu dormia nas ligações no meio da noite, a mentira que você dizia." O sorriso no rosto de Ricardo começou a se desfazer. Ele olhou ao redor, notando como os convidados prestavam atenção nas palavras. "Você disse que trabalhava até tarde, mas eu vi você sair com ela, minha barriga crescendo dia a dia, enquanto você construía outra família." Um murmúrio baixo se espalhou entre os convidados. Mariana, no fundo do salão, ficou visivelmente desconfortável e tentou se dirigir para a saída, mas havia muitas pessoas bloqueando o caminho. Dona Conceição levantou da cadeira, confusa com o que estava ouvindo. Juliana finalmente largou o celular e olhou para o irmão com uma expressão de choque. "Patrícia, para com isso." Ricardo subiu um degrau em direção ao palco, mas ela se afastou dele. Não vou parar, é minha vez de falar. Você quis me humilhar, mas quem vai se envergonhar é você." A música continuou, e cada verso revelava mais detalhes. Os encontros no hotel da Rua das Palmeiras, as flores que ele comprava para a secretária com o mesmo cartão que usava para as compras da casa. As desculpas sobre reuniões que nunca existiram. O pai de Ricardo, seu Antônio, um homem de 70 anos que sempre havia tratado Patrícia como uma filha, levantou-se da mesa principal com uma expressão de desgosto profundo. Sua esposa, Dona Helena, tentou segurá-lo pelo braço, mas ele se desvencilhou e caminhou em direção à saída. "Filho, que vergonha é essa?" Ele disse alto o suficiente para que metade do salão ouvisse, antes de desaparecer pela porta principal.
Patrícia viu a dor nos olhos de Dona Helena e sentiu uma pontada de remorso, mas não podia parar agora. Havia guardado aquela dor por tempo demais. E agora ela está aqui, no nosso casamento, assistindo você descobrir que eu sei de tudo há tanto tempo. Todas as cabeças se viraram para procurar quem seria ela. Mariana tentou se esconder atrás de um pilar decorativo, mas sua presença já havia sido notada por vários convidados. O tio de Patrícia, Edmundo, que era advogado, levantou-se da mesa e caminhou até sua sobrinha. Subiu no palco discretamente e ficou ao lado dela, como um gesto de apoio silencioso. "Patrícia, você está bem?" perguntou em voz baixa. Ela assentiu, continuando a cantar. Edmundo então se virou para Ricardo com uma expressão séria. "Ricardo, acho melhor você deixar ela terminar", disse firmemente. "Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. 3 meses esperando este momento. 3 meses planejando minha saída. Você achou que eu era só sua boneca, mas boneca não carrega uma vida." A mão de Patrícia desceu instintivamente para a barriga. O bebê, como se estivesse respondendo à música, deu um chute forte que fez ela sorrir no meio das lágrimas. "Minha filha está me dando força", disse ela no microfone, interrompendo a música por um momento. "Filha?" Ricardo subiu mais um degrau. "O exame disse que era menino." "O segundo exame disse que é menina", Patrícia respondeu. "Aquele que você perdeu porque estava ocupado com sua secretária." O salão inteiro estava em silêncio absoluto agora. Até os garçons haviam parado de servir as bebidas para prestar atenção no drama que se desenrolava. Mariana finalmente conseguiu se aproximar da saída, mas a prima de Patrícia, Renata, bloqueou seu caminho. "Acho que você deveria ficar", disse Renata com os braços cruzados. "Afinal é sobre você também. E você?" Mariana dos Santos Silva, secretária há 2 anos, 25 anos de idade, e grávida de 3 meses também. O salão explodiu em murmúrios chocados. Mariana empalideceu completamente e se apoiou na parede. Ricardo tentou interromper a música mais uma vez, mas agora havia mais pessoas no palco. O irmão de Patrícia, Carlos, havia subido junto com Edmundo. O padre que havia celebrado a cerimônia permanecia em sua cadeira, visivelmente perturbado com a situação. "Como você sabe disso?" Ricardo gritou, perdendo completamente a compostura. "Ela mesma me contou", Patrícia respondeu simplesmente. "Há uma semana. Veio até minha casa, desesperada, pensando que eu não sabia de nada. Ela chorou na minha porta. Disse que você prometeu deixar sua esposa, que falou sobre nosso bebê morrer no parto, para vocês ficarem juntos na sombra." Dona Conceição levou a mão ao peito, horrorizada. Várias pessoas se levantaram indignadas. O comentário sobre desejar que o bebê morresse havia cruzado uma linha que ninguém esperava. Juliana subiu no palco e se posicionou ao lado de Patrícia. "É verdade, Ricardo?" ela perguntou ao irmão. "Você realmente disse isso?" Ricardo estava suando visivelmente agora. Suas mãos tremiam e ele parecia procurar uma saída que não existia. "Juliana, você não entende a situação", ele começou. "Eu entendo perfeitamente", ela cortou. "Entendo que meu irmão é um covarde que trai a esposa grávida e ainda deseja que o próprio filho morra." O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelos soluços de Dona Helena, que finalmente entendeu a extensão da traição do filho. Patrícia respirou fundo antes de continuar. A parte mais difícil ainda estava por vir. "Mas o que você não sabe, Ricardo, é que eu não vou embora com nada, porque tudo que você tem, na verdade, sempre foi meu também." Edmundo sorriu ligeiramente. Como advogado da família, ele conhecia bem a situação financeira do casal. "A empresa que você diz ser sua foi comprada com o dinheiro do meu pai. A casa onde você me trancava está no meu nome desde que casamos." Ricardo ficou lívido. Ele havia esquecido completamente desse detalhe. Quando eles se casaram,
O pai de Patrícia havia insistido que todos os bens maiores ficassem no nome da filha, como proteção. Seu Edmundo, Patrícia se dirigiu ao tio. Pode mostrar os papéis que preparamos? Edmundo tirou uma pasta de couro de dentro do paletó e acenou para Ricardo. Tudo legal, Ricardo. Sua esposa é muito mais esperta do que você imagina. E sobre nossa filha, que vai nascer em poucas semanas, ela vai crescer sabendo que algumas promessas são apenas mentiras frias. Mariana finalmente falou do fundo do salão. Patrícia, eu sinto muito. Eu não sabia que vocês ainda estavam casados. Ele disse que já tinham se separado. Mentira! Gritou Dona Conceição. Eles se casaram hoje mesmo. Mãe, Patrícia se dirigiu a ela. Pode explicar para a moça que nosso casamento foi há 3 anos. Hoje é apenas a renovação dos votos. A confusão no rosto das pessoas foi visível. Muitos convidados não sabiam que se tratava de uma renovação de votos, não de um casamento novo. Renovação de votos, repetiu Juliana incrédula. Ricardo, você traiu sua esposa e ainda a trouxe para renovar os votos? Foram 3 anos de casamento. Patrícia continuou cantando, agora mais devagar, mais melancólica. 3 anos de eu tentar ser perfeita. 3 anos de você me fazer pequena. 3 anos de eu aceitar suas desculpas, enquanto você construía uma vida dupla. O primo de Ricardo, que havia sido seu padrinho tanto no casamento original quanto na renovação, levantou-se da mesa de honra. Ricardo, cara, isso não está certo, disse Fábio. Eu não posso mais apoiar isso. Ele tirou o distintivo de padrinho do paletó e o colocou na mesa antes de se dirigir para perto do palco, onde agora havia uma pequena multidão apoiando Patrícia. Mas hoje acaba. Hoje eu escolho. Nossa filha vai ter uma mãe forte, não uma mulher quebrada pelo próprio marido. Dona Helena finalmente se levantou e caminhou até o palco. Com 72 anos, ela subiu os degraus com dificuldade, mas com determinação. Patrícia, minha filha, disse ela com a voz embargada. Eu não sabia de nada disso. Se soubesse, teria impedido este casamento de qualquer forma. Eu sei, Dona Helena. Patrícia interrompeu a música para abraçar a sogra. A senhora sempre foi uma mãe para mim. E sempre serei, ela respondeu, olhando para Ricardo com desprezo. Mesmo que meu filho tenha se perdido pelo caminho. A música retomou, mas agora com um tom diferente. Menos raiva, mais determinação. Mariana, você pode ficar com ele. Pode ter a vida que eu tive. As mentiras, a solidão, a humilhação, enquanto eu escolho ser livre. Mariana começou a chorar abertamente. Eu não quero isso, ela gritou. Eu não sabia que era assim. Ele disse que vocês eram infelizes. Nós éramos, Patrícia admitiu, mas só porque ele fazia questão disso. O DJ, que até então havia permanecido neutro operando o som, desligou completamente a música de fundo. A voz de Patrícia agora ecoava pura pelo salão. E para todos vocês que estão aqui testemunhando este momento, saibam que às vezes o final é, na verdade, um recomeço. Carlos, o irmão de Patrícia, se aproximou do microfone. Posso falar uma coisa, mana? Ela assentiu e passou o microfone para ele. Ricardo, Carlos se dirigiu ao cunhado. Eu tentei gostar de você. Durante 3 anos, tentei acreditar que você fazia minha irmã feliz. Mas hoje, eu vejo que sempre soube que algo estava errado. Carlos, você não entende. Ricardo começou. Entendo perfeitamente. Carlos cortou. Entendo que você é um homem fraco que não merece nem minha irmã, nem a filha que ela está esperando. Ele devolveu o microfone para Patrícia, que continuou. Nossa filha vai conhecer o amor verdadeiro. Vai crescer vendo que mulher não é propriedade. Vai aprender que mentir é covardia e que a verdade sempre encontra um caminho. O celular de várias pessoas começou a tocar. Renata havia transmitido tudo ao vivo nas redes sociais e o vídeo já estava sendo compartilhado centenas de vezes. Gente, olhem só, disse ela mostrando o telefone. Já tem mais de 5.000 pessoas assistindo. Renata, Patrícia riu pela primeira vez em meses. Você filmou tudo? Cada segundo, prima, cada segundo. E se um dia nossa filha perguntar por que o papai não mora conosco, eu vou mostrar este vídeo
e deixar que ela tire suas próprias conclusões. Ricardo finalmente explodiu. Chega! Patrícia, você está fazendo um show ridículo. Desce daí agora. Não, disse uma voz firme do fundo do salão. Todos se viraram para ver quem havia falado. Era uma mulher de cerca de 60 anos, elegantemente vestida, que ninguém reconheceu imediatamente. Quem é a senhora? Perguntou Juliana. Meu nome é Vera Lúcia Mendes. Sou produtora musical. Ela respondeu caminhando até a frente do salão. E esta apresentação é extraordinária. O salão ficou em silêncio novamente. Uma produtora musical? Patrícia, Vera Lúcia continuou. Você tem uma voz incrível e uma presença de palco que eu raramente vejo. Posso falar com você depois que terminar? Patrícia olhou para a mulher, surpresa. Em meio a todo aquele caos, alguém estava vendo arte onde ela só via desabafo. Pode, ela respondeu e retomou a música. Mas hoje não é sobre vingança. Hoje é sobre libertação. Hoje eu escolho minha filha. Hoje eu escolho minha dignidade. O padre, que havia permanecido calado durante toda a apresentação, levantou-se de sua cadeira. Patrícia, disse ele, eu não posso deixar de expressar minha admiração pela sua coragem. Em 40 anos celebrando casamentos, nunca vi alguém enfrentar a adversidade com tanta determinação. Padre Miguel, ela respondeu, o senhor acha que estou errada? Acho que você está sendo honesta. E a honestidade, mesmo quando dói, é sempre melhor que a mentira. Ricardo olhou para o padre com incredulidade. Padre, o senhor não vai defender o casamento? Ricardo, meu filho, Padre Miguel respondeu calmamente. Eu defendo o amor verdadeiro. E o que eu vejo aqui não é amor. É possessão, mentira e desrespeito. E quando nossa filha nascer, ela vai encontrar um mundo diferente. Onde sua mãe não aceita migalhas, onde sua mãe se valoriza primeiro. Dona Conceição subiu no palco e abraçou a filha por trás, apoiando a barriga de gravidez. Minha filha, você está sentindo dor? Sussurrou. Não, mãe. Pela primeira vez em meses não sinto dor nenhuma. A música estava chegando ao fim, mas Patrícia tinha mais algumas revelações. Ricardo, você quer saber um segredo que eu descobri semana passada? Nossa filha não vai nascer sozinha. Você vai ser pai de 2 meninas. O salão inteiro ofegou. Gêmeas? Gêmeas? Ricardo repetiu atordoado. Sim, 2 meninas lindas que vão crescer conhecendo apenas o amor da família que realmente importa. E elas vão ter o sobrenome da mãe. Vão carregar a força das mulheres da nossa família. Vão aprender que amor não machuca. Vão crescer sabendo que merecem respeito. Juliana começou a chorar. 2 sobrinhas, ela murmurou. Ricardo, você vai perder 2 filhas. Ele fez a escolha dele. Patrícia respondeu. Eu só estou fazendo a minha. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. Vera Lúcia se aproximou mais do palco. Patrícia, você compôs esta música? Cada palavra, ela respondeu. E a melodia? Também. Você tem mais composições? Tenho um caderno cheio em casa. Escrevo desde pequena, mas nunca mostrei para ninguém. Ricardo tentou intervir. Patrícia não sabe nada de música. Ela inventou isso agora. Dona Conceição se virou para ele com fúria. Minha filha toca piano desde os 7 anos. Ela se formou em música na universidade antes de casar com você. Você é que nunca prestou atenção em nada sobre ela. A revelação surpreendeu até mesmo alguns familiares que haviam esquecido da formação musical de Patrícia. É verdade, confirmou Carlos. Ela até teve proposta para trabalhar com música, mas você desencorajou, lembra? Eu disse que música não dava dinheiro. Ricardo se defendeu. Você disse que mulher casada não precisava trabalhar, corrigiu Juliana. Eu lembro da discussão no Natal passado. E agora que a música acabou e todo mundo já sabe a verdade. Eu tenho uma última coisa para dizer. Ricardo, nossa história acabou hoje. Edmundo tirou outros papéis da pasta. Ricardo, aqui estão os papéis do divórcio.
Você pode assinar agora ou assinar depois, mas vai assinar. Divórcio? Ricardo estava visivelmente perdido. Patrícia, você não pode fazer isso. Posso e vou, ela respondeu firmemente. As meninas vão nascer livres da sua influência tóxica. Mariana se aproximou do palco, ainda chorando. Patrícia, eu realmente sinto muito. Eu não sabia. Ele me enganou também. Patrícia olhou para ela com uma mistura de pena e compreensão. Mariana, você também é vítima dele. Mas agora você sabe quem ele realmente é. A escolha é sua. Eu não quero mais nada com ele, Mariana disse, olhando para Ricardo com nojo. Desejar que um bebê morra, isso é imperdoável. Ricardo tentou se aproximar de Mariana. Mar, você não pode acreditar nela. Ela está inventando tudo isso. Não estou inventando nada, Patrícia interrompeu, e tenho as gravações das suas ligações para provar. O salão ficou em completo silêncio. Gravações? Perguntou Juliana. Há 3 meses eu descobri a primeira traição. Coloquei um aplicativo no telefone dele para gravação automática. Tenho tudo. As conversas com Mariana, os planos para me deixar, os comentários sobre desejar que eu perdesse o bebê. Edmundo sorriu. E essas gravações vão ser muito úteis no processo de divórcio. Isso é violação de privacidade, Ricardo protestou. Isso é legítima defesa, retrucou Padre Miguel, surpreendendo a todos. Uma mulher grávida protegendo seus filhos de um homem que deseja o mal deles. Vera Lúcia subiu no palco. Patrícia, posso fazer uma proposta? Pode falar. Eu gostaria de produzir um álbum com suas composições. Esta música que você acabou de cantar tem potencial para se tornar um hino. Quantas mulheres não passam pela mesma situação? A senhora está falando sério. Completamente. Tenho 30 anos de mercado musical, sei reconhecer talento quando vejo. Dona Helena se aproximou de Vera Lúcia. A senhora realmente acha que minha nora, quer dizer, ex-nora, tem talento? Dona Helena, sua nora tem um dom raro. Ela consegue transformar dor em arte de uma forma que toca as pessoas. Isso não se ensina. É natural. Esta é minha última música como esposa. A partir de amanhã, sou apenas Patrícia. Mãe de 2 meninas que vão mudar o mundo. Mulher que escolheu a própria felicidade. A música finalmente terminou. O salão explodiu em aplausos. Até alguns garçons bateram palmas. Ricardo ficou ali, sozinho, vendo toda a sua vida desmoronar em questão de minutos. Patrícia, ele tentou uma última vez. Nós podemos conversar em particular? Não temos mais nada para conversar, ela respondeu, descendo do palco com a ajuda de Carlos e Edmundo. E as meninas? Elas são minhas filhas também. Suas filhas vão conhecer você quando estiverem prontas para entender quem você realmente é. Se um dia quiserem ter uma relação com você, a escolha será delas. Vera Lúcia se aproximou com um cartão de visitas. Patrícia, quando você estiver pronta, me liga. Podemos marcar uma reunião para discutir detalhes. Obrigada. Patrícia guardou o cartão na bolsa pequena que havia levado. Mas primeiro, preciso focar nas minhas filhas. Claro. Mas não demore muito. O mercado musical está sempre procurando histórias autênticas, e a sua é uma das mais poderosas que já vi. Dona Conceição abraçou a filha. Vamos para casa, minha filha. Você precisa descansar. Mãe, onde vamos morar? A casa é minha, mas está cheia de lembranças ruins. Podemos reformar tudo, sugeriu Carlos. Fazer uma casa nova para vocês 3. Ou você pode vir morar comigo até as meninas nascerem, ofereceu Dona Conceição. A casa está vazia demais mesmo. Juliana se aproximou do grupo. Patrícia, eu posso continuar sendo tia das meninas? Juliana, você sempre foi mais que uma cunhada para mim. Claro que pode. E Dona Helena também? Patrícia olhou para a sogra, que estava claramente envergonhada pelo comportamento do filho. Dona Helena, a senhora quer conhecer suas netas? Mais que tudo no mundo, ela respondeu, chorando. Então a senhora vai ser a avó que elas merecem ter. Ricardo assistia a tudo isso de longe, percebendo que havia perdido não só a esposa, mas toda a família. Juliana, ele chamou a irmã. Não, Ricardo,
Eu não quero conversar com você agora. Talvez nunca mais. Mãe? Dona Helena olhou para o filho com tristeza profunda. Ricardo, eu te criei melhor que isso. Não sei onde errei, mas claramente errei. Vocês estão todos contra mim. Não estamos contra você, disse Padre Miguel, que ainda estava por perto. Estamos contra suas ações. Você ainda pode mudar, meu filho. Pode se tornar um homem melhor. Como? Assumindo seus erros, pedindo perdão sincero, buscando ajuda para entender por que machucou as pessoas que mais deveria proteger. Mariana, que havia permanecido em silêncio nos últimos minutos, se aproximou de Ricardo. Ricardo, eu estou grávida, mas não quero que você faça parte da vida do meu filho. Você vai receber os papéis da pensão, mas não quero que venha atrás de mim. Mar, você não pode fazer isso. Posso e vou. Hoje, eu vi quem você realmente é. Não quero que meu filho cresça com um pai que deseja a de outros filhos. Ela se virou e saiu do salão, deixando Ricardo completamente sozinho. Vera Lúcia se aproximou de Patrícia uma última vez. Patrícia, posso fazer uma pergunta pessoal? Pode. Como você teve coragem de fazer tudo isso? Patrícia sorriu e colocou a mão na barriga. Quando você está carregando duas vidas dentro de você, percebe que não pode mais aceitar menos do que merece. Elas merecem uma mãe forte. E você é forte. Agora sou. Levei 3 anos para encontrar essa força, mas encontrei. Os convidados começaram a se dispersar. Muitos se aproximaram de Patrícia para expressar apoio. Outros saíram em silêncio, claramente desconfortáveis com toda a situação. O dono do salão, seu Joaquim, se aproximou de Edmundo. Doutor, sobre o pagamento da festa, pode colocar tudo na conta da Patrícia mesmo. Edmundo respondeu. Ela tem condições de pagar. Na verdade, Patrícia interrompeu. Eu gostaria de pagar uma festa diferente. Como assim? Perguntou seu Joaquim. Que tal transformarmos isso numa festa de libertação? Quem quiser ficar, fica. Vamos comemorar recomeços. Cerca de metade dos convidados decidiu ficar. O DJ voltou a tocar música, mas agora eram canções alegres de empoderamento feminino. Dona Conceição dançou com a filha, tomando cuidado com a barriga de gravidez. Carlos dançou com Juliana. Até Dona Helena, aos 72 anos, dançou um pouco. Ricardo ainda estava ali, sentado sozinho numa mesa do canto, observando todos celebrarem sua humilhação. Fábio, seu ex-padrinho, se aproximou. Ricardo, você vai ficar aí a noite toda? Não sei o que fazer, Fábio. Pode começar assumindo que foi você quem criou essa situação. Todos estão me condenando. Não estamos te condenando. Estamos tentando te fazer enxergar a realidade. Que realidade? Que você tinha uma esposa incrível, que está esperando suas filhas, e você preferiu procurar aventuras fora de casa. Eu não estava feliz no casamento. E o que você fez para tentar ser feliz? Conversou com ela? Sugeriu terapia de casal? Ou simplesmente decidiu trair? Ricardo não respondeu. É isso aí, continuou Fábio. Você tomou o caminho mais fácil e covarde, e agora está pagando o preço. E agora? O que eu faço agora? Procura um psicólogo. Tenta entender por que você age assim. E talvez um dia suas filhas possam ter um pai do qual se orgulhar. Fábio se afastou, deixando Ricardo sozinho novamente. Do outro lado do salão, Patrícia conversava com Vera Lúcia sobre possibilidades futuras. Vera, posso fazer uma pergunta? Claro. Como a senhora soube desta festa? Minha sobrinha é fotógrafa de casamentos. Ela estava aqui trabalhando e me mandou o vídeo da sua apresentação ao vivo. Eu vim correndo. Sua sobrinha? Aquela moça ali. Vera apontou para uma jovem com uma câmera profissional. Renata. Renata é sua sobrinha. Patrícia riu. Ela é minha prima. Que pequeno é o mundo. Vera sorriu. Então somos quase família. E ela sabia do seu trabalho? Sabia. Na verdade, foi ela que insistiu para eu vir aqui. Disse que eu precisava ver uma coisa incrível. Renata sempre foi esperta. E você sempre foi talentosa. Ela me mostrou alguns vídeos seus cantando em família, de anos atrás. Você tem esse dom há muito tempo.
Ricardo nunca gostou quando eu cantava. Homens inseguros têm medo do brilho das suas mulheres, disse Vera com sabedoria. Felizmente você não precisa mais se esconder. A conversa foi interrompida por Dona Conceição. Filha, você está sentindo alguma coisa? Está na hora de irmos para casa. Mãe, estou bem. Inclusive, me sinto mais leve do que há meses. O estresse pode afetar a gravidez, alertou Juliana, que se aproximou. Você deveria ver um médico amanhã. Vou ver. Dr. Cardoso já está acompanhando tudo. Ele sabe da situação em casa? Perguntou Dona Conceição. Agora não há mais situação em casa para saber. Patrícia riu. Mas sim, ele sabe que o casamento não estava indo bem. Patrícia, Edmundo se juntou ao grupo. Preciso conversar com você sobre os próximos passos legais. Pode falar aqui mesmo, tio, não tenho mais segredos. O divórcio vai ser tranquilo, já que temos todas as provas das traições. A questão é a guarda das meninas. Ele pode tentar pedir guarda compartilhada? Pode tentar, mas com as gravações que você tem, comprovando que ele desejava mal aos bebês, as chances são mínimas. E a pensão? Isso ele vai ter que pagar, querendo ou não, principalmente porque você está saindo do casamento grávida de gêmeas e sem trabalhar. Na verdade, Vera Lúcia interrompeu, se Patrícia aceitar minha proposta, ela vai ter uma fonte de renda própria muito rapidamente. A senhora realmente acha que minha música pode fazer sucesso? Patrícia, em 3 horas o vídeo da Renata já tem 50.000 visualizações e milhares de comentários de mulheres contando histórias similares. Sua música tocou num ponto muito sensível da sociedade. 50.000? Patrícia ficou surpresa. E subindo, confirmou Renata mostrando o celular. Os comentários são emocionantes. Tem mulher dizendo que se inspirou para deixar relacionamentos abusivos. Isso é incrível, disse Carlos. Mana, você pode ter ajudado várias pessoas hoje. Eu só queria me defender, Patrícia confessou. E ao se defender, você mostrou para outras mulheres que é possível, completou Dona Helena, que havia escutado a conversa. O partido durou até tarde. Por volta das 11 da noite, apenas a família próxima e alguns amigos íntimos permaneciam no salão. Ricardo havia saído há algumas horas, depois de ser confrontado por mais alguns parentes que expressaram sua decepção com o comportamento dele. Patrícia, disse Padre Miguel, que estava se despedindo. Eu quero que você saiba que o que você fez hoje foi corajoso. Em 40 anos de ministério, aprendi que às vezes a verdade precisa ser dita de forma dramática para ser ouvida. Padre, o senhor não acha que eu exagerei? Acho que você fez o que precisava fazer para proteger suas filhas. E isso é o que uma boa mãe faz. Obrigada, Padre Miguel. E se precisar conversar, minha porta está sempre aberta. Para você e para as meninas quando elas chegarem. Vera Lúcia também estava se despedindo. Patrícia, pense na minha proposta. Não precisa decidir agora, mas não demore muito. O mercado musical tem janelas de oportunidade e a sua está aberta agora. Eu vou pensar com carinho, Vera. Obrigada por acreditar em mim. Obrigada por me mostrar que ainda existem artistas autênticos no mundo. Finalmente, apenas a família próxima permaneceu no salão. Patrícia, Dona Conceição, Carlos, Juliana, Dona Helena e Edmundo. E agora? Perguntou Juliana. Agora vamos para casa, respondeu Patrícia. Eu, minha mãe e minhas filhas. Filha, disse Dona Conceição, você tem certeza de que quer morar comigo? Não é melhor ficar na sua casa? Mãe, aquela casa tem lembranças demais. Prefiro recomeçar num lugar onde me sinto amada. A casa sempre foi sua também. Dona Conceição sorriu. E as meninas vão crescer perto da avó, completou Carlos. Faltam poucas semanas para elas nascerem, disse Patrícia colocando a mão na barriga. Quero que elas venham ao mundo cercadas de amor verdadeiro. E vão vir, garantiu Dona Helena. Podem contar comigo para qualquer coisa. Dona Helena, a senhora não vai ter problemas com Ricardo por estar do nosso lado? Patrícia, meu filho já está perdido para mim. Pelo menos posso tentar fazer o certo com minhas netas. Edmundo organizou os papéis na pasta. Patrícia, segunda-feira começamos oficialmente o processo de divórcio. Ricardo vai receber a citação em casa.
Ele vai tentar reverter alguma coisa? Pode tentar, mas com todas as provas que temos, vai ser apenas uma questão de tempo e burocracia. E se ele se recusar a assinar? O divórcio vai acontecer mesmo assim, com ou sem a concordância dele. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Na segunda-feira seguinte, Patrícia acordou na casa da mãe pela primeira vez em 3 anos. O quarto da sua adolescência havia sido preparado para recebê-la, com alguns ajustes para acomodar uma mulher grávida. Bom dia, filha. Dona Conceição entrou com um café da manhã na bandeja. Como você dormiu? Melhor do que nos últimos meses. Patrícia sorriu. Faz tempo que não durmo uma noite inteira sem pesadelos. É o peso da consciência limpa. E o alívio de não ter que fingir que está tudo bem. O telefone de Patrícia tocou. Era Vera Lúcia. Bom dia, Patrícia. Como você está se sentindo? Bem melhor, obrigada. Você pensou na minha proposta? Pensei. E quero aceitar, mas preciso esperar as meninas nascerem. Claro, na verdade isso até vai ser melhor. Podemos usar esse tempo para preparar tudo direitinho. Você tem mais composições? Tenho várias. Que tal nos encontrarmos esta semana para você me mostrar? Podemos marcar no meu escritório ou, se preferir, posso ir até você. Pode vir aqui na casa da minha mãe se não for incômodo. Perfeito. Que tal quinta-feira à tarde? Ótimo. Depois que desligou, Patrícia se sentiu animada pela primeira vez em muito tempo. Tinha um projeto, uma perspectiva de futuro. Mãe, posso pedir uma coisa? Claro, filha. Pode me ajudar a buscar meus cadernos de música na outra casa? Estão todos no meu antigo escritório. Você quer voltar lá? Não quero entrar na casa, mas preciso dos cadernos para mostrar para Vera. Carlos pode buscar para você. Melhor ainda. Dona Conceição ligou para o filho, que se prontificou a ir buscar os cadernos no mesmo dia. Na casa que havia sido do casal, Carlos encontrou tudo em completa desordem. Ricardo claramente havia procurado por alguma coisa e deixado tudo revirado. Ele deve ter procurado as gravações, comentou Edmundo, que havia acompanhado Carlos até lá. Gravações que estão seguras no seu escritório, completou Carlos. Exato. Ricardo não tem acesso a nada mais. Eles encontraram os cadernos de Patrícia numa gaveta trancada do escritório dela. Eram 17 cadernos, acumulados ao longo de mais de 15 anos. Nossa, disse Carlos, folheando um deles. Ela sempre escreveu muito. Talento não se esconde, observou Edmundo. Uma hora aparece. Na quinta-feira, Vera Lúcia chegou pontualmente às 2 da tarde na casa de Dona Conceição. Ela trouxe um pianista para ajudar com as melodias. Patrícia, este é Fernando, meu parceiro musical há 10 anos. Prazer. Fernando cumprimentou. Vera me mostrou o vídeo da sua apresentação. Impressionante. Obrigada. Você toca piano também? Toco, mas faz tempo que não pratico. Que tal tocarmos juntos? Posso acompanhar suas composições enquanto você canta. Durante as 3 horas seguintes, Patrícia mostrou mais de 30 composições. Algumas eram antigas, da época da faculdade, outras mais recentes, escritas durante os momentos difíceis do casamento. Patrícia, disse Vera ao final da tarde, você tem material para 3 álbuns aqui. A senhora está exagerando. Não estou. Fernando, o que você acha? Concordo completamente, respondeu o pianista. Cada música conta uma história. É música de verdade, não apenas entretenimento. E o que acontece agora? Agora preparamos tudo para quando você estiver pronta, explicou Vera. Vamos selecionar as melhores composições, arranjar as melodias, preparar a produção. E quanto isso vai custar? Nada. É investimento da produtora. Você só recebe percentual das vendas e dos direitos autorais. Isso parece bom demais para ser verdade. Patrícia, Fernando interrompeu, eu trabalho neste mercado há 20 anos. Raramente vejo talento tão autêntico. Investir em você é uma certeza, não um risco. Dona Conceição, que havia assistido a tudo da cozinha, se aproximou. Filha, acho que você deve aceitar. O que você acha, mãe?
Acho que é hora de você brilhar. Você escondeu esse dom tempo demais. E as meninas? As meninas vão crescer vendo a mãe realizando seus sonhos, disse Vera. Que exemplo melhor você pode dar a elas? Naquela noite, Patrícia assinou o contrato com a produtora. O primeiro single seria a música que ela havia cantado no casamento, agora intitulada Recomeço. Uma semana depois, Edmundo chegou com novidades sobre o divórcio. Ricardo está tentando contestar algumas coisas, mas nada que vá afetar o resultado final. O que ele está contestando? Ele quer guarda compartilhada das meninas e está alegando que você o difamou publicamente. Difamei? Eu só falei a verdade. Eu sei, e temos todas as provas. É apenas tentativa de pressão. E está funcionando? Não. Na verdade, está piorando a situação dele. O juiz não gostou nada da tentativa de chantagear uma mulher grávida. Quando sai a decisão? 2 semanas no máximo. Nesse meio tempo, o vídeo de Patrícia cantando no casamento viralizou nacionalmente. Várias emissoras de TV entraram em contato querendo entrevistá-la. Vera, o que você acha? Devo dar entrevistas? Acho que sim, mas com cuidado. Nada de reality show ou programa sensacionalista. Apenas entrevistas sérias, que valorizem sua música. E minha gravidez? Não é estranho dar entrevista grávida de 8 meses? Pelo contrário, mostra autenticidade. Você está vivendo sua arte. A primeira entrevista foi para uma revista feminina conceituada. A segunda, para um programa de música da TV estatal. Em ambas, Patrícia falou sobre sua história com dignidade, sem expor desnecessariamente Ricardo ou se vitimizar. O importante, ela disse na entrevista de TV, não é o que aconteceu comigo, mas o que outras mulheres podem aprender com isso. Nunca é tarde para recomeçar. E suas filhas? Perguntou a apresentadora. Minhas filhas vão nascer numa família onde mulher tem voz ativa e escolhas próprias. Isso é o que mais importa. A repercussão foi imensa. Milhares de mulheres compartilharam suas próprias histórias nas redes sociais, usando a hashtag #IsRecomeço. 2 semanas depois, nasceram Helena e Conceição, 2 meninas idênticas e saudáveis. O parto foi tranquilo, e Patrícia estava cercada por Dona Conceição, Carlos, Juliana e Dona Helena. Elas são perfeitas, sussurrou Patrícia, segurando as 2 filhas. São a cara da mãe, disse Carlos emocionado. Vão ser fortes como a mãe, completou Juliana. Ricardo tentou visitar o hospital, mas Patrícia não quis recebê-lo. Talvez mais tarde, ela disse a Edmundo, quando eu me sentir pronta e quando elas estiverem maiores. É seu direito, confirmou Edmundo. O divórcio saiu ontem. Você está oficialmente livre. E a pensão? Deferida integralmente. Ele vai pagar até elas completarem 18 anos. E se ele não pagar? Aí ele vai ter problemas com a justiça. 1 mês após o nascimento das gêmeas, Vera Lúcia visitou Patrícia em casa. Como estão as mamães? Exaustas, mas felizes, riu Patrícia. Elas dormem muito pouco. Normal. E você está pronta para voltarmos ao trabalho? Ainda não posso deixá-las muito tempo sozinhas. Não precisa. Podemos gravar aqui em casa ou no estúdio da sua mãe. Vamos nos adaptar à sua realidade. Estúdio da minha mãe? Converti o porão em um pequeno estúdio de gravação, explicou Dona Conceição, sorrindo. Surpresa! Mãe, quando você fez isso? Nas últimas semanas, enquanto você estava no hospital. Carlos e alguns amigos ajudaram. E deve ter custado uma fortuna. Na verdade, disse Vera, foi investimento da produtora. Consideramos um estúdio satélite. Patrícia ficou emocionada com o cuidado de todos. Posso ver? Claro, disse Carlos. Deixa eu pegar as pequenas. O estúdio era simples, mas profissional. Tinha tudo o que precisavam para gravar as primeiras faixas do álbum. Quando podemos começar? Perguntou Patrícia. Quando você quiser, respondeu Vera. Mas sugiro esperarmos mais algumas semanas. Você ainda está se recuperando do parto. E eu quero aproveitar esses primeiros meses com elas. Perfeito. Temos todo o tempo do mundo. 2 meses depois, Patrícia começou a gravar seu primeiro álbum. O processo foi gradual e respeitoso com sua rotina de mãe. Fernando,
Ela perguntou durante uma sessão. Você acha que consigo conciliar carreira musical com ser mãe de gêmeas? Patrícia, você acabou de cantar uma música sobre maternidade que me fez chorar. Ser mãe não atrapalha sua arte, potencializa. Como assim? Suas composições ficaram mais profundas, mais verdadeiras. A maternidade te deu uma dimensão emocional que não existia antes. É verdade, concordou Vera. As músicas que você escreveu após o nascimento das meninas são suas melhores. O primeiro single, Recomeço, foi lançado 3 meses após o nascimento das gêmeas. Em uma semana, estava entre as 10 mais tocadas do país. Patrícia, disse Vera eufórica, precisamos fazer show. Show? Com bebês de 3 meses? Podemos fazer pocket shows primeiro, apresentações íntimas, em teatros pequenos. E quem vai cuidar das meninas? Eu cuido, ofereceu Dona Conceição. Ou elas podem ir junto nos camarins. Mãe, show não é lugar para bebê. Patrícia, interrompeu Juliana, minha amiga é empresária de eventos. Ela pode organizar shows family friendly, onde mães podem levar seus filhos. Isso existe? Claro, é tendência na Europa. Shows durante o dia, em ambientes preparados para famílias. Que tal experimentarmos? Sugeriu Vera. Um show teste, apenas para familiares e amigos. O primeiro show foi marcado para um domingo à tarde, no clube da cidade. Apenas 100 pessoas, principalmente familiares e amigos próximos. Estou nervosa, confessou Patrícia para Dona Conceição antes de subir ao palco. Filha, você nasceu para isso. Já provou no seu casamento. Aquilo foi diferente. Era desespero, e agora é esperança. Muito melhor. O show foi um sucesso absoluto. Patrícia cantou 12 músicas, contando a história por trás de cada uma. Helena e Conceição ficaram no colo da avó na primeira fileira, dormindo tranquilamente durante a apresentação. Elas gostam de música, brincou Carlos. Puxaram a mãe, completou Dona Helena, que havia comparecido com orgulho. Após o show, várias pessoas se aproximaram de Patrícia. Você me inspirou a deixar meu ex-marido, disse uma mulher de 40 anos. Sua música me deu força para recomeçar após o divórcio, confessou outra. Minha filha estava numa relação abusiva. Mostrei seu vídeo para ela e ela tomou coragem para sair, relatou uma senhora. Patrícia percebeu que sua música estava realmente impactando vidas. Vera, ela disse no final da noite, acho que posso fazer mais shows. Tem certeza? Tenho. Se minha história pode ajudar outras pessoas, vale a pena. Então vamos planejar uma mini-turnê. Nos meses seguintes, Patrícia fez 10 shows em cidades pequenas e médias do interior, sempre acompanhada pelas filhas, que viajavam no ônibus adaptado que a produtora havia alugado. É surreal, ela disse a Carlos durante uma das viagens. Há 1 ano eu estava presa num casamento infeliz, e agora estou viajando o país cantando minhas próprias músicas. E as meninas estão adorando, observou Carlos, olhando para as gêmeas que dormiam tranquilamente nos berços portáteis. Elas vão crescer acostumadas com tudo isso. Vão crescer vendo a mãe realizando sonhos. Que exemplo incrível! O álbum de estreia, intitulado Recomeços, foi lançado 6 meses após o nascimento das gêmeas. Teve 5 singles de sucesso e vendeu mais de 200 mil cópias no primeiro ano. Patrícia, disse Vera, você oficialmente é uma cantora profissional de sucesso. Ainda parece um sonho. É realidade. E merecida. E agora? Agora preparamos o segundo álbum e começamos a planejar shows maiores. Maiores como? Casas de show, teatros grandes, talvez até alguns festivais. E as meninas? Continuam sendo prioridade. Adaptamos a agenda delas, não o contrário. 1 ano após o escândalo do casamento, Patrícia estava estabelecida como uma das vozes femininas mais respeitadas da música brasileira. Suas músicas falavam sobre empoderamento feminino, maternidade, recomeços e autenticidade. Filha, disse Dona Conceição numa tarde de domingo, você está feliz? Mais feliz do que imaginei que fosse possível, respondeu Patrícia, observando Helena e Conceição brincarem no tapete da sala.
E não sente falta de ter um companheiro? Mãe, eu tenho vocês duas. Ela sorriu, pegando as filhas no colo. Tenho uma família que me ama, uma carreira que me realiza e duas filhas saudáveis. O que mais eu poderia querer? Nada. Você tem tudo. Ricardo tentou contato recentemente? Tentou, através do Edmundo. Quer ver as meninas. E você? Disse que quando elas tiverem idade para escolher, podem conhecer o pai se quiserem. Por enquanto estão bem sem ele. Ele está bem? Segundo Juliana, ele fez terapia durante alguns meses. Parece que entendeu a besteira que fez. Mas isso não muda nada para mim. E Mariana? Teve um menino, nunca mais soube dela. Vida que segue, filosofou Dona Conceição. Vida que melhora a cada dia, corrigiu Patrícia. Naquela noite, depois que as meninas dormiram, Patrícia foi para o estúdio caseiro e compôs uma nova música. Era sobre gratidão, sobre segundas chances, sobre encontrar força na adversidade. Quando terminou, ela gravou uma demo simples, apenas voz e piano. Ao ouvir a gravação, percebeu como sua voz havia amadurecido nos últimos meses. Havia uma profundidade ali que não existia antes. Obrigada, ela sussurrou, olhando para a foto das filhas na mesa do estúdio. Obrigada por me darem a força que eu não sabia que tinha. Na manhã seguinte, ligou para Vera. Tem uma música nova. Já? Você não para. Esta é especial. É sobre gratidão. Mal posso esperar para ouvir. Vera, posso fazer uma pergunta? Claro. Você realmente acha que eu tenho futuro nesta carreira? Patrícia, você tem presente e futuro. Você é uma artista completa. Compõe, canta, emociona e inspira. É tudo o que o mercado procura. E o fato de eu ser mãe solteira não atrapalha? Pelo contrário, aumenta sua credibilidade, mostra que mulher pode ser tudo. Mãe, artista, empresária, dona da própria vida. Obrigada por acreditar em mim quando nem eu acreditava. Obrigada por me deixar fazer parte desta história incrível. 2 anos após o famoso casamento, Patrícia lançou seu segundo álbum, Gratidão. O show de lançamento foi no Teatro Municipal da capital, lotado com mais de 1000 pessoas. Helena e Conceição, agora com 2 anos, assistiram ao show do camarim, junto com Dona Conceição, Carlos, Juliana e Dona Helena. Mamãe está cantando, disse Helena, que já falava algumas palavras. Mamãe é cantora, completou Conceição. Suas filhas sabem que você é especial, disse Dona Helena, emocionada. Todas as mamães são especiais para seus filhos, respondeu Patrícia, que havia subido para dar um beijo nas meninas antes do bis. Mas nem todas transformam dor em arte como você fez, observou Juliana. O show terminou com Recomeço, a música que havia mudado tudo. O público inteiro cantou junto, muitas pessoas chorando de emoção. Obrigada, disse Patrícia no microfone, por me permitirem dividir minha história com vocês. Por provarem que nunca é tarde para recomeçar, e por me ensinarem que, às vezes, o fim é apenas o começo de algo muito melhor. Os aplausos duraram mais de 5 minutos. Nos bastidores, um homem se aproximou de Edmundo. Doutor Edmundo? Sou Ricardo. Gostaria de falar com Patrícia. Ricardo? Edmundo ficou surpreso. O que você quer? Apenas parabenizá-la e pedir desculpas. Você tem certeza? Tenho. Fiz terapia durante 2 anos. Entendi que fui um completo idiota. E o que você espera dela? Nada. Só quero que ela saiba que eu reconheço meus erros. Vou perguntar se ela quer falar com você. Edmundo se dirigiu ao camarim. Patrícia, Ricardo está aqui. Quer falar com ele? Aqui. Agora. Ele diz que só quer parabenizar e pedir desculpas. Patrícia olhou para as filhas, que brincavam alheias à conversa. Pode trazer ele aqui. Ricardo entrou no camarim visivelmente nervoso. Estava mais magro, com algumas rugas a mais, e usava roupas simples. Oi, Patrícia. Oi, Ricardo. Primeiro, parabéns. Você está incrível. Sempre soube que tinha talento. Obrigada. E segundo, eu queria pedir desculpas. Por tudo. Eu fui um completo imbecil. Foi. Não espero perdão. Só queria que você soubesse que reconheço meus erros.
Reconhecer é um começo. E elas? Ele olhou para as filhas. São lindas? São. Se parecem com você. Na verdade, se parecem com as duas famílias. Patrícia, eu posso, algum dia, quando for apropriado, conhecê-las? Quando elas tiverem idade para entender a situação e escolher por elas mesmas. Quantos anos você acha que seria apropriado? Não sei. Talvez quando completarem 5, 6 anos. Depende do desenvolvimento delas. Posso aguardar. Você vai ter que aguardar mesmo. A decisão é minha enquanto elas são menores. Eu entendo. E aceito. E Mariana? Como está? Não sei. Não temos mais contato desde que o filho nasceu. Pago a pensão, mas ela não quer que eu veja a criança. Por quê? Acho que pelo mesmo motivo que você. Ela não confia em mim. E você entende por quê? Perfeitamente. Um silêncio constrangido se instalou no camarim. Ricardo, disse Patrícia finalmente, eu espero que você tenha realmente mudado. Não por mim, mas pelas crianças que você tem por aí. Eu mudei. Pelo menos estou tentando mudar todo dia. Ótimo. Agora, se me der licença, preciso cuidar das minhas filhas. Claro. Obrigado por me receber. De nada. Ricardo saiu do camarim sem olhar para trás. Patrícia ficou observando as filhas brincarem, refletindo sobre a conversa. Como você se sente? Perguntou Dona Conceição. Aliviada. Ele parece realmente diferente. Isso é bom? É bom saber que ele reconhece os erros, mas não muda nada para nós. E se ele pedir para ver as meninas quando elas forem maiores? Aí será a decisão delas. Se quiserem conhecer o pai, eu não vou impedir. Mas elas vão conhecer toda a história antes de decidir. Me parece justo. É o que posso fazer. Protegê-las enquanto são pequenas e prepará-las para tomar suas próprias decisões quando crescerem. 3 anos se passaram. Patrícia lançou seu terceiro álbum, Mulher, que se tornou um marco na música brasileira. Ganhou vários prêmios e foi reconhecida como uma das artistas mais influentes da década. Helena e Conceição estavam com 5 anos, frequentavam uma escola particular e se desenvolviam como crianças normais e felizes. Mamãe, perguntou Helena numa tarde, por que não temos papai? A pergunta que Patrícia sabia que um dia chegaria. Vocês têm papai, meu amor, só não mora conosco. Por quê? Porque quando vocês ainda estavam na barriga da mamãe, o papai fez coisas que magoaram muito a mamãe. Que tipo de coisas? Coisas de adulto. Quando vocês ficarem maiores, a mamãe explica melhor. Nós podemos conhecer o papai? Perguntou Conceição. Vocês querem? Queremos, responderam as duas em uníssono. Então vou conversar com o vovô Edmundo para organizar um encontro. Quando? Em breve. Mas primeiro vocês precisam prometer uma coisa para a mamãe. O quê? Que se vocês não se sentirem bem ou não gostarem do encontro, podem falar para a mamãe. Sem medo. Prometemos, disse Helena, e que o papai vai ter que merecer o amor de vocês. Vocês não são obrigadas a gostar dele só porque ele é o papai. Entendemos, disse Conceição, que sempre foi a mais séria das duas. Naquela noite, Patrícia ligou para Edmundo. Tio, as meninas querem conhecer o pai. Você acha que é uma boa ideia? Acho que é inevitável. Melhor acontecer de forma controlada do que elas procurarem por conta própria quando forem adolescentes. Faz sentido. Como você quer organizar? Um encontro supervisionado. Você presente, eu presente. Num local neutro. Parque? Shopping? Que tal no seu escritório? É neutro e privado. Boa ideia. Vou entrar em contato com Ricardo. O encontro foi marcado para um sábado de manhã. Patrícia passou a semana toda preparando as filhas psicologicamente. Lembrem-se, disse ela no carro, a caminho do escritório de Edmundo. Vocês não precisam chamar ele de papai se não quiserem. Podem chamar de Ricardo. Mas ele é nosso papai, disse Helena. Mas ser papai não é só questão de biologia. É questão de estar presente, de cuidar, de amar. E ele não fez isso? Não, ele escolheu outras coisas. Que tristeza, observou Conceição. É triste mesmo. Por isso vocês são livres para formar a opinião de vocês sobre ele. No escritório de Edmundo, Ricardo estava visivelmente nervoso.
havia levado presentes, 2 bonecas idênticas ainda nas caixas. Oi, disse Patrícia ao entrar com as meninas. Oi, ele respondeu com a voz embargada. Meninas, este é Ricardo. Oi, Ricardo, disseram as duas educadamente, mas sem entusiasmo. Oi, meninas, vocês são ainda mais lindas do que nas fotos. Que fotos? Perguntou Helena. Ricardo olhou para Patrícia, que explicou. O vovô Edmundo às vezes mostra fotos de vocês para o Ricardo. Ah, eu trouxe presentes para vocês, disse Ricardo, oferecendo as bonecas. As meninas olharam para Patrícia, que assentiu. Elas pegaram os presentes e agradeceram, mas sem muita empolgação. Vocês gostam de boneca? Perguntou Ricardo. Gostamos mais de livros, respondeu Conceição. E de música, completou Helena. Ah, vocês gostam de música? Nossa mamãe é cantora, disse Helena com orgulho. Eu sei, ela canta muito bem. Você já ouviu as músicas dela? Já. São muito bonitas. Um silêncio constrangido se instalou. As meninas claramente não sabiam como interagir com aquele homem. Vocês querem me perguntar alguma coisa? Tentou Ricardo. Por que você não mora conosco? Perguntou Conceição direto ao ponto. Ricardo olhou para Patrícia, que fez um gesto para ele responder. Porque eu fiz coisas erradas quando vocês eram bebês. Que coisas? Coisas que magoaram a mamãe de vocês. Por que você fez isso? Porque eu era um homem confuso e não sabia como ser um bom marido e um bom pai. E agora você sabe? Estou aprendendo. Você quer morar conosco? Perguntou Helena. Eu gostaria de conhecer vocês melhor. Mas morar juntos só se a mamãe de vocês concordasse. E se vocês quisessem. Nós não queremos, disse Conceição com a honestidade brutal das crianças. Ricardo ficou visivelmente magoado, mas tentou disfarçar. Tudo bem, vocês não me conhecem ainda. E você não nos conhece também, observou Helena. É verdade. Então talvez possamos nos conhecer aos poucos, sugeriu Conceição. Vocês gostariam disso? As meninas se olharam e sussurraram entre si. Podemos tentar, disse Helena. Mas devagar. Muito devagar, completou Conceição. Ótimo, sorriu Ricardo, genuinamente emocionado. O encontro durou 1 hora. As meninas foram educadas, mas distantes. Ao final, se despediram com um aceno. No carro, voltando para casa, Patrícia perguntou. E aí, o que acharam? Ele parece triste, disse Helena. E arrependido, completou Conceição. E vocês querem vê-lo novamente? Queremos, disse Helena. Mas não muito seguido, completou Conceição. 1 vez por mês? Sugeriu Patrícia. Pode ser, concordaram as duas. Durante os meses seguintes, os encontros aconteceram regularmente. Sempre supervisionados, sempre em local neutro. Gradualmente, as meninas foram se acostumando com a presença de Ricardo, mas sem desenvolver uma relação pai-filha tradicional. Ele é legal, disse Helena após um dos encontros, mas não é como um papai de verdade. Como assim? Perguntou Patrícia. Papai de verdade cuida da gente quando está doente, lê história na hora de dormir, conhece nossos brinquedos preferidos. E o Ricardo não faz isso? Ele tenta ser simpático nos encontros, mas parece que está representando, observou Conceição com uma percepção impressionante para uma criança de 5 anos. E vocês querem que ele continue sendo parte da vida de vocês? Queremos, disse Helena, mas do jeito que está agora. Como um amigo da família que a gente vê às vezes, explicou Conceição. Não como um pai? Perguntou Patrícia. Nosso pai é o vovô Carlos, disse Helena, referindo-se ao tio, que sempre havia sido uma figura paterna presente. E nosso vovô Edmundo também, completou Conceição. Entendo. Patrícia ficou aliviada ao perceber que as filhas haviam encontrado figuras paternas saudáveis na família e que não sentiam falta de Ricardo especificamente. 5 anos depois do famoso casamento, Patrícia estava estabelecida como uma das principais artistas do país. Tinha 4 álbuns lançados, havia feito turnês nacionais e internacionais, e suas músicas eram consideradas hinos do empoderamento feminino. Filha,
disse Dona Conceição, numa tarde de domingo. Você está realizada? Completamente, respondeu Patrícia, observando Helena e Conceição brincarem no jardim. Tenho tudo o que sempre sonhei: carreira, família, independência. E amor? Não sente falta de um companheiro? Mãe, eu tenho amor. Tenho vocês, tenho as meninas, tenho amigos verdadeiros. Amor romântico não é a única forma de amor. Mas se aparecesse alguém especial, se aparecesse alguém que acrescentasse à nossa vida sem tentar mudar nosso jeito de ser, eu consideraria. Mas não estou procurando. E as meninas? Não sentem falta de uma figura paterna constante? Elas têm o tio Carlos, o vovô Edmundo, até o vovô Joaquim da padaria, que sempre pergunta sobre a escola delas. Elas têm referências masculinas positivas. E o Ricardo? O Ricardo é uma presença neutra nas vidas delas. Elas o veem uma vez por mês, conversam um pouco e vida que segue. Não é uma relação pai-filha, mas também não é conflituosa. E isso é suficiente? Para elas, sim. Elas me disseram várias vezes que estão felizes assim. E você? Eu também. Não tenho mais raiva do Ricardo. Não tenho mais mágoa. Ele é apenas o pai biológico das minhas filhas, que cometeu erros no passado e agora tenta ser uma presença minimamente positiva na vida delas. Você o perdoou? Eu me libertei da raiva. Não sei se isso é perdão, mas é paz. Naquela noite, enquanto colocava as meninas para dormir, Patrícia refletiu sobre sua jornada. Mamãe, disse Helena, você é feliz? Muito feliz, meu amor. Mesmo sem ter um namorado como as outras mães? Helena, felicidade não vem de ter namorado. Vem de estar bem consigo mesma e com as pessoas que ama. E você está bem? Estou ótima. E você nos ama? Mais que tudo no mundo. Então você é feliz, concluiu Conceição. Exato. E vocês são felizes? Somos, responderam as duas. Então nossa família está completa. Nossa família é diferente, observou Helena. É. E não há nada de errado nisso. Na escola tem criança que tem pai e mãe, criança que só tem mãe, criança que só tem pai, criança que mora com os avós, listou Conceição. E todas são famílias normais? São. Família é quem cuida da gente com amor, concluiu Helena. Perfeito. Vocês entenderam tudo. Após colocar as meninas para dormir, Patrícia desceu para a sala onde Dona Conceição assistia à televisão. Mãe, obrigada. Por que, filha? Por me acolher quando eu precisei, por cuidar das meninas quando eu saio para trabalhar, por me apoiar em todas as decisões. Filha, essa casa sempre foi sua também, e essas meninas são minhas netas. Eu não estou fazendo favor para ninguém, estou cuidando da minha família. Mesmo assim, obrigada. E eu que agradeço. Vocês três trouxeram vida nova para esta casa. Depois que seu pai partiu, eu achei que ia ficar sozinha para sempre. Nunca vai ficar sozinha, mãe. Eu sei. E vocês também não. Naquela noite, Patrícia foi para o estúdio caseiro e compôs sua última música. Era sobre gratidão, sobre família, sobre como às vezes os finais mais dolorosos se transformam nos começos mais belos. Quando terminou de escrever, ela sabia que havia fechado um ciclo. A mulher que havia subido naquele palco 5 anos atrás, grávida e humilhada, não existia mais. Em seu lugar estava uma artista consolidada, uma mãe confiante, uma mulher completa. Obrigada, Ricardo. Ela sussurrou para o vazio, por me forçar a descobrir quem eu realmente sou. Na manhã seguinte ligou para Vera. Tenho uma música nova, a última do próximo álbum. Como se chama? Gratidão Inesperada. Do que fala? De como às vezes as piores coisas que acontecem conosco são, na verdade, o empurrão que precisávamos para nos tornarmos quem sempre fomos destinados a ser. Profundo. É minha história. Nossa história. Mal posso esperar para ouvir. Patrícia desligou o telefone e olhou pela janela. No jardim, Helena e Conceição brincavam com bonecas, encenando uma história onde a mãe boneca era cantora e viajava pelo mundo fazendo shows. Igual nossa mamãe. Ela ouviu Helena explicar para a boneca. Nossa mamãe é a melhor do mundo, completou Conceição. Patrícia sorriu. Sua vida havia se tornado exatamente o que ela sempre sonhou,
mesmo que de uma forma completamente diferente do que havia imaginado. O álbum Gratidão Inesperada foi lançado um ano depois, marcando 5 anos desde o famoso casamento. O show de lançamento foi no maior teatro da capital, com ingressos esgotados em 2 horas. Helena e Conceição, agora com 6 anos, assistiram ao show inteiro da primeira fileira, cantando junto com as músicas que conheciam de cor. "Esta é para minhas filhas", disse Patrícia, antes de cantar a última música, "que me ensinaram que amor verdadeiro é aquele que nos faz crescer, não diminuir." O público se levantou em uma ovação que durou 10 minutos. Nos bastidores, a família inteira esperava. Dona Conceição, Carlos, Juliana, Dona Helena, Edmundo e até Renata, que havia se tornado a assessora de imprensa oficial de Patrícia. "Mana", disse Carlos abraçando a irmã, "você virou um fenômeno." "Virei uma mulher livre", ela corrigiu. "E as meninas?", perguntou Juliana. "As meninas viram que mulher pode ser tudo o que quiser ser." "Mamãe", Helena puxou o vestido da mãe, "você vai cantar Recomeço?" "Vocês querem?" "Queremos!" gritaram as duas. "Então vamos lá." Patrícia voltou ao palco e anunciou: "Minhas filhas pediram uma música especial, a música que mudou nossas vidas e talvez tenha mudado a vida de muitas de vocês também." Quando os primeiros acordes de Recomeço começaram a tocar, o teatro inteiro cantou junto. Era impossível não se emocionar vendo aquela mulher, agora madura e confiante, cantando a música que havia nascido da sua dor mais profunda. "Hoje é sobre recomeço", ela disse no final. "Sobre ter coragem de dizer não ao que não nos serve, e sim ao que nos faz brilhar." Fim da história. Agora conte para a gente o que achou dessa história de superação e recomeço. Você acredita que Patrícia tomou a decisão certa ao expor Ricardo daquela forma? E o que pensa sobre a forma como ela lidou com a situação das filhas conhecerem o pai? Deixe sua opinião sincera nos comentários e não esqueça de curtir se a história te emocionou. Se inscreva no canal para não perder outras histórias de mulheres fortes que escolheram a própria felicidade.